Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Segunda-feira é dia da conversa um pouquinho mais longa com Juliana Rosa e segunda-feira é dia do lançamento do boletim Focus, em que o Banco Central, né, Ju, mede o humor do mercado financeiro em relação à nossa economia, com projeções a respeito de inflação, taxa de juros, crescimento. Quais são os números de hoje, Juliana? Bom dia para você. Bom dia. Você viu que eu já falei oba ou não? Você me ignorou? Não, eu ouvi, mas o Oba é uma comemoração por números eu tenho positivos? mais tempo para falar e você me ignorou, tipo, comemorando. Não é pelos números, é por poder falar Não mais. é pelos falar números, mais. É só... Mas as notícias são boas pra gente poder curtir por mais pra tempo? poder comemorar, né? Ou o sofrimento vai durar mais, Ju? Pois é, bom dia, Megali, Sheila, Bom dia. Carlinha, bom dia para você, ouvinte. Toda segunda-feira a gente tem as projeções do mercado financeiro para os principais indicadores aqui de inflação, PIB, juros, né? E a gente tem uma piora novamente de inflação. 26ª semana seguida de aumento das projeções de inflação. É impressionante que o negócio não para, né? A gente agora está com a previsão para o IPCA de 8,51% para esse ano, estava 8,45% na semana passada. E a preocupação é que vai se espalhando para o ano que vem também. A gente está com previsão de inflação para o ano que vem em 4,14% e a meta de inflação do ano que vem é 3,5%. Com isso, a gente tem as previsões de juros subindo, porque aí o Banco Central, para conter a alta de preços, aumenta juro para desestimular financiamento, consumo e segurar os repasses de preços para o produto final. E aí a gente tem a Selic subindo até o fim do ano para 8,25%, para o ano que vem 8,5%. Então, com uma inflação mais alta aí no nosso dia a dia, né? E com juros mais caros, se a gente precisa tomar empréstimo, por exemplo, obviamente que a gente tem uma situação de PIB, de crescimento, que vai sendo dificultada. Você tem um crescimento que está previsto para esse ano mantido aqui em 5,04% e para o ano que vem um PIB que cresce menos, 1,57%. E aí eu queria voltar àquela história que a gente tem conversado muito sobre os vilões da inflação. Um deles é combustíveis, além de energia, né, conta de luz e alimentos, e a questão do fato da gente já estar com 70% dos preços de produtos e serviços no Brasil subindo, que é uma coisa que os economistas chamam muito atenção para esse espalhamento. Principalmente se você imaginar que combustíveis, energia, isso tudo acaba pegando em cadeia, né? Porque sobe para a gente, sobe na nossa casa, mas sobe para a indústria, sobe para o comércio. Então, você acaba tendo um espalhamento de preço, né? De custo de produção, de vendas da economia brasileira. E aí, eu queria chamar a atenção pelo seguinte, a gente tem uma situação que está muito difícil de ser resolvida, que é essa questão de custo de preços em geral no mundo. O mundo todo está falando sobre inflação. Hoje vai ter uma reunião da OPEP, que é a organização que reúne os produtores de petróleo. E se espera que eles aumentem a produção de petróleo, porque assim como aqui no Brasil a gente está sofrendo muito com alta de combustíveis, o mundo todo está com dificuldade de dar conta desse aumento de custo de matéria-prima em geral. Está muito caro no mundo, tanto pelos efeitos da pandemia, que a gente já falava. Muitos fornecedores não deram conta dessa volta rápida da economia mundial depois da pandemia. Está faltando muita peça, semicondutores, né, que a gente tem falado muito, mas matérias-primas em geral. O custo do frete está caríssimo e está faltando energia já em alguns países. Aqui na China, por exemplo, está tendo racionamento. Então, essa questão de energia é um problema global que se soma aqui ao Brasil, uma coisa que a gente tem conversado muito. O presidente da Petrobras deu entrevista na Rádio Bandeirantes, deu entrevista fim de semana para o Jornal Globo, dizendo que, no caso do petróleo, eles não têm o que fazer, porque 70% da produção de petróleo é Petrobras, mas 30% o Brasil precisa trazer de fora, porque é um tipo de petróleo que a gente precisa para fechar aqui o patamar de consumo que a gente tem no Brasil. Muita gente fala, mas a gente produz todo o petróleo. Não, a gente não produz todo o petróleo.
70% é Petrobras e 30% vem de fora. Então, se começar a ter, segurar preço no Brasil, não vai ter estímulo para vender petróleo aqui dentro do Brasil, não vão trazer no petróleo. E a gente também afasta investidores internacionais. Então, o que o presidente da Petrobras diz é que a gente pode ter desabastecimento se tentar controlar preço. O problema aqui no Brasil é que não só o petróleo, mas o dólar está muito caro. Então, o dólar poderia estar mais barato, pelo menos, para dar um alívio no preço final do combustível. E aí a gente volta àquela discussão semanal, né, que o dólar está muito caro, porque essa semana a gente vai continuar tendo aquele assunto de como é que faz para aumentar a proteção social. O governo quer estender o auxílio emergencial e não quer cortar do outro lado. Fácil assim, né? Na nossa vida a gente quer. Né? A gente quer aumentar gasto, a gente quer comprar o que a gente, né, tá afim, mas a gente não tá afim de cortar em nenhum outro lugar. Então, a conta não fecha, a dívida do Brasil mostra, né, que tem um potencial de aumento e o investidor fala, bom, esse país aí não é muito confiável. Então, nossa moeda perde valor, simples assim, né? E o que a gente precisa é ter uma responsabilidade, né, com essa discussão toda. A gente precisa ter proteção social, a gente precisa aumentar o Bolsa Família, precisa aumentar a proteção social, obviamente, né? A gente está com muita dificuldade ainda no país, principalmente para os mais vulneráveis, mas é preciso ter a responsabilidade de fazer o contraponto de cortar na própria carne, né? Que a gente ouve há quanto tempo, né? E agora em ano eleitoral, gente, o pessoal tá falando, o pessoal no mercado financeiro, é que a chance dos políticos terem disponibilidade, assim, é mais, né, difícil ainda, né? Porque não querem abrir mão de recursos para contribuir para o equilíbrio das contas públicas, né? Vão estar conversando sobre governo. outras coisas, né? Vão estar com o olho voltado para outros interesses. Exatamente. Então a gente fica fala... nessa discussão que não sem fim, né? Parece que é aquele ciclo vicioso, né? E a gente vira o chato, né? Fala toda semana, mas ninguém nos ouve. Eles não ligam pra gente, Michael. Juliana Rosa volta amanhã com outras análises e informações. Beijo, Ju! Beijão, boa semana.